Fala aí, povo de Deus. Sabe, hoje eu quero lidar com uma coisa muito séria. Nós vivemos um tempo tão difícil, de tantas vozes, de tantas opiniões, de tantas palavras, que isso tem influenciado dentro dos nossos próprios ministérios. Sabe quantos ministérios ficaram pelo meio do caminho? Quantos evangelistas desistiram de pregar? Quantos pregadores se calaram? Quantos pastores abriram mão de apacentar o seu chamado por causa de vozes? Sabe, muitas são as vozes desse tempo, mas a palavra do Senhor diz que nós reconheceríamos a voz do bom pastor. É porque antes mesmo de sermos líderes, nós temos que reconhecer que somos ovelhas de um pastor só. Mas às vezes nós somos tão encharcados com tantas opiniões, sabe, com tantos conhecimentos humanos, com tantas teologias, com tantos achismos, sabe, com tantas palavras gnósticas que matam, ferem, e alguns ficam pelo caminho. Eu quero falar com você que ficou pelo caminho, você que lutou, que trabalhou, mas em determinado momento você olhou e disse: olha, eu não dou frutos, olha, eu não consigo produzir. Talvez seja porque você tem escutado as vozes erradas, quando não palavra de desânimo, dizendo: olha, esse não é o seu ministério, esse não é o seu chamado. São palavras proféticas de profetas que nunca foram usados por Deus, declarando algo sobrenatural sobre a sua vida, mas que realmente não veio dos céus. Eu quero falar com você que está ferido na alma, que está com o espírito abatido. Eu fico imaginando aquele dia que Pedro, a palavra do Senhor diz que Pedro, ele pescou a noite toda. Olha, Pedro era um expert, Pedro era o cara, ele conhecia tudo sobre a pesca, ele conhecia tudo sobre o mar. Ele vivia daquilo, era o seu alimento, era daquilo que ele tirava o seu alimento. Era um local onde que a pesca era tida como um profissionalismo profundo, era visto como um profissionalismo profundo, era um local de pescadores. E essa era a função de Pedro, pescar. Mas a palavra do Senhor diz que ele pescou a noite toda. Ele e seus amigos, eu imagino que deveria ter vários barcos aflitos em levar o seu peixe para casa, em levar o seu alimento. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele veio andando, sendo compelido por uma multidão, mas no meio da multidão ele chegou a Pedro. Meu irmãozinho, no meio da multidão Jesus olha para você. Sabe, não interessa, não pensa o quão pequeno você é para Deus. Mas grande é a misericórdia, o amor de Deus por você. A Bíblia diz que no meio daquela multidão, ele teve um olhar para aquele barco. Ele viu Pedro, ele olhou para Pedro lavando as redes. Sabe, havia um desânimo. Lavar as redes é isso, havia um desânimo, aquilo ali era o material de trabalho dele, e ele olhava para o seu trabalho em suas mãos frustrado. E lavar era uma questão de desistência. Olha, eu estou lavando, eu estou indo embora, sabe, foi infrutífero, eu desisto.
Talvez o seu ministério tenha sido assim, você tenha olhado um tempo que foi infrutífero, um tempo que foi difícil, um tempo que nada deu certo. Eu imagino que aqueles barcos em volta falavam: olha, Pedro, você está lançando no lugar errado. Então ele escutava, olhava e falava: aquele é um bom pescador, então aonde eu lanço? Eles diziam: não, desse lado está o cardume. E Pedro tentava e não conseguia. E talvez um outro dizia: não, Pedro, eu acabei de pescar aqui. Ele, olha, ele teve uma experiência, eu vou pescar onde que ele está dizendo. Então ele foi em outra voz, e naquela voz ele atendeu, e novamente frustração. Talvez o seu ministério tenha andado de vozes em vozes, você só tem colhido frustração, só tem colhido tristeza, e você tenha desistido, está lavando a sua rede. Sabe, seus projetos ministeriais ficaram para trás, frustrado, lavando a rede. O Espírito de Deus está olhando para você agora. Ele sabe das dificuldades que você teve, ele sabe das suas incapacidades humanas. Por isso, ele olha para você e ele derrama uma nova unção. Unção é a habilidade sobrenatural liberada dos céus sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus entrou naquele barco, no barco de Pedro. Oh, Pedrão! Eu imagino que Pedro, frustrado, começa a olhar para aquele homem pregando, e aquelas palavras de ensinamento. A palavra do Senhor diz que ele estava sentado no barco ensinando ao povo, mas aquelas palavras que saíam dos lábios de Jesus talvez entrasse no espírito de Pedro, daquele pobre pescador, e começasse a mover algo dentro dele, uma palavra que girava uma chave no seu interior, e alguma coisa começava a acontecer e mexer dentro de Pedro, ao ponto de quando Jesus acabou de pregar, acabou de ensinar, ele olha para Pedro e diz: vai um pouquinho mais a fundo. Pedro olha para aquele homem e pensa: mas por que ele diz isso? Eu vou falar uma coisa para você. Quer ter uma experiência com o Senhor? O Espírito de Deus te chama para ir em lugares mais profundos. O Espírito de Deus diz: sai dos lugares rasos, aonde as vozes estão te confundindo, aonde há muitas vozes, porque eu quero te dar uma palavra em lugar profundo. Lugar profundo quer dizer em um lugar espiritual, de intimidade com Deus. Ele disse: vão mais profundo, aonde não vai ter outras vozes. Então Pedro leva o seu barco num lugar mais profundo, e quando chega lá, o Senhor libera uma palavra. Agora apenas uma voz. Não era mais a voz daquele homem experiente que dizia: lance desse lado, Pedro. Não era mais a voz daquele que teve uma experiência momentânea e disse: comigo funcionou desse lado, jogue aqui, Pedro. Não era mais. Era a voz do Senhor. Então ele olha para o Senhor, e o Senhor diz: Pedro, lance a rede desse lado. Talvez tenha sido o lado onde que aquele homem sábio, pescador veterano, tenha dito, mas não deu certo. Ou aquele que teve a experiência própria, mas com Pedro não deu certo. Então Pedro olha para ele e diz: olha, eu pesquei a noite toda, lutei e nada consegui, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Tenta mais uma vez, meu irmão, mais uma vez, não sobre as vozes e opiniões de conhecedores, de experientes, mas sobre a voz do bom pastor, sobre a voz que vem dos céus. Porque quando algo dos céus é liberado e toca a terra, que é você, algo maravilhoso acontece. Quando a voz vem do alto,
e começa a ecoar no teu espírito, algo maravilhoso vai acontecer. Não interessa mais suas experiências frustradas, não interessa mais os seus fracassos, não interessa mais o seu conhecimento, nem o conhecimento alheio, não interessa mais as outras opiniões. O que interessa é a voz do Espírito que agora está em você. E essa voz diz: tenta mais uma vez, só mais uma vez. Então, a palavra do Senhor diz que Pedro reconhece essa voz, porque ele diz: olha, é sobre essa voz, sobre essa palavra que eu tentarei de novo. Pedro lança a rede, e a palavra do Senhor diz que a rede se enche tanto que o seu barco quase vai a pique, ao ponto dele ter que chamar aqueles que foram frustrados também, os seus amigos, e dizer: olha, eu consegui, eu quero dividir contigo. Nos lugares profundos, você vai escutar a voz de Deus e vai ter grandes experiências confirmando o seu ministério. E sabe o que vai acontecer? Quando você pensar que o seu ministério é prioridade, sabe o que vai acontecer? Pedro achava que o seu chamado era pescar, que o seu chamado era ser dono de barco, que o seu chamado era vender peixe. Então o seu chamado agora está prosperando, e ele vai com o barco cheio para as margens. E quando chega na margem, ele olha e diz: agora sim. Quantas pessoas olham as igrejas cheias, pastores, e dizem: agora sim. Quantas pessoas olham os dízimos e ofertas que são gordos nos extratos bancários da igreja, e diz: agora sim. E não entende o chamado. O que você vai fazer, meu irmão, quando Deus te chamar? Eu vou te falar o que Pedro fez. Pedro olhou para o seu ministério próspero. Ele olhou para aquele barco cheio. Então Jesus olha para ele e diz assim: aí, filhão, e agora? Você está vendo esse barco cheio? Pois é. Não é esse o seu chamado. Larga tudo e me segue, porque eu vou te fazer pescador de homens. Sabe, numa cabeça natural, iria olhar e falar assim: tu está louco, meu mestre? Olha, isso é minha vida, era sobre isso que eu vivi, esse é o meu chamado, está dando tudo certo, eu não posso abandonar isso. Mas uma mente que acaba de ter uma experiência sobrenatural, não pelo milagre em si, mas pela presença daquele que estava com ele, não pelo fato das suas redes estarem cheias de peixe, mas de uma palavra profética liberada e confirmada, por uma confirmação de quem ele é. Pedro viveu o sobrenatural, ao ponto de largar tudo aquilo e saber que o que ele tinha com o Senhor Jesus era muito mais. Era muito mais. Não mais aos olhos vistos e naturais, mas ele começa a caminhar no sobrenatural. O Senhor Jesus, ele te chama a caminhar no sobrenatural. Não interessa as suas frustrações anteriores, ele te chama agora para você ir no mais profundo. Vai lá para o seu quarto, para o seu cantinho, ora até escutar a voz do Senhor falando. Lança a rede desse lado, e você vai descobrir que o que o Senhor tem para você é muito maior do que o seu ministério. Ele tem os céus e a presença do Espírito Santo em você. Tenta mais uma vez. Tamo junto.